Hoje vamos conversar com o professor Welton Oda. Ele é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, doutor em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor da Universidade Federal do Amazonas, líder do grupo de pesquisa Diversa e desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão na área de Educação em Ciências. Além de professor, ele é militante ecossocialista, liderança comunitária no bairro Coroado, aqui em Manaus, e é um educador popular. Então, hoje nós vamos fazer mais uma videoaula. Hoje nós estamos recebendo aqui o professor Welton Oda, da Universidade Federal do Amazonas. E seja bem-vindo, professor. Obrigado. Nesse cenário da educação, professor, como é que o senhor pode apresentar para os nossos alunos qual a importância, do ensino da educação ambiental na formação desses jovens universitários? Então, veja, eu sou professor de uma licenciatura, de formação de professores, mas eu compreendo a educação ambiental como algo que deveria atingir, por exemplo, a formação do engenheiro civil, do dentista, do administrador do recurso público, de todo mundo, porque, enfim, muitos dos problemas ambientais, eles estão em outras áreas, na agronomia, por exemplo, a gente pode ter esse tipo de ajuda, de apoio quando se tem uma educação ambiental que olhe para o planeta como um todo. E, professor, e nesse contexto, buscando mais para as ações que estão sendo realizadas dentro da cidade, como é que o senhor imagina que a cidade ela possa se tornar um ambiente de aprendizagem? Então, essa é uma questão bastante importante, bastante complexa, porque a educação ambiental, ela ainda não é como a gente gostaria de que fosse, na educação escolar, ela ainda não é uma coisa que atingiu de fato a população, Então, a gente precisa que a escola, em contato com a família, Eu falo aqui do estudante universitário, por exemplo. Ele tem uma casa que não é dele, Ele mora numa casa que não é dele. Então, se ele fala, vamos fazer compostagem, e o pai dele fala, não, isso é frescura. Daí ele não vai poder fazer. Eu quero plantar tal coisa. Não, não pode. Quando tiver tua casa, tu vai. E a escola, a mesma coisa, mais ainda, Porque os pequenos é que não têm poder nenhum de decisão na casa. Então, a gente precisa pensar toda a comunidade escolar, e eu acho que isso é um começo, sabe? Mas nas fábricas, em outros espaços também, é muito necessário que a gente tenha uma legislação que exija, das empresas e de todo o segmento da sociedade que a gente tenha processos que são educação ambiental. A gente fala como uma coisa que às vezes de blá blá blá, de ouvir, Não, mas é de fazer, A gente precisa pensar a educação ambiental como conhecimentos e práticas para mudar a sociedade. O senhor também é muito atuante, na comunidade, do entorno, a gente percebe pelas suas ações que o senhor vem desenvolvendo, principalmente aqui nos bairros próximos, Fale para a gente um pouco desses projetos que o senhor vem atuando, principalmente esses nos últimos anos. Ok, eu sou morador do Coroado há algum tempo, Eu digo que morei num Coroado que é ali o Acariquara, é um contexto um pouco diferente, e depois eu senti necessidade de vir morar no Coroado mesmo, Fui para o Coroado 1. Por quê? Porque eu estava falando de uma realidade que eu não conhecia, Assim, não sabia de fato, eu não dormia lá, eu não acordava lá, eu não ia para a taberna, eu não ia para a padaria. Então, hoje é meu bairro há mais de 20 anos e o bairro da minha companheira, onde ela nasceu, Então, a gente tem muito orgulho do bairro, embora a gente saiba que há muitos problemas, e um deles, por exemplo, é aquela coisa daquela Manaus desorganizada que cresceu assim, Cada um pega o seu lotezinho, o lotezinho é pequeno. E aí vem um filho, e aí tem o quarto do filho. E aí tem o outro filho, tem o quarto do outro filho, e daqui a pouco o quintal foi embora. Então o Coroado, ele é muito cimentado, E aí cimento é aquela coisa que vai trazer para a gente impermeabilização, não infiltra água no solo, esquenta muito, Então a gente está tentando
nos poucos espaços que tem no Igarapé da Beira Rio, na praça, na rua, na calçada, a gente planta árvores e vai tirando lixo também, né? Porque muitas vezes aconteceu em 2 espaços. Aqui do lado da UFAM, na Astro Barroso, que é a rua da Açu ali, quando a gente vira, era um lixão, assim, de ter geladeira, fogão, sofá e tal. A gente foi lá uma vez e a gente retirou meia tonelada de lixo, veio a Semusp depois com uma equipe, porque isso não é coisa, essa quantidade toda não é pra gente amadora, né? E a gente chamou eles vieram com mais de 30 trabalhadores, com 2 caminhões, levaram-se toneladas de lixo e colocaram aqueles pneuzinhos plantados, pintadinhos com plantas. E aí, a partir daí, reduziu muito, né? Não vou dizer que isso ajude em toda a situação. Tem vezes, tem lugares que se joga entulho de construção em cima das plantas, né? Mas isso é um primeiro momento de mudar o olhar, né, daquela comunidade. O projeto que a gente desenvolve lá chama Quintais Urbanos, tem mais de 20 anos, né? Então a gente trabalha, esse ano a gente trabalhou com a Associação de Idosos e foi uma maravilha, foi um achado, porque aquelas senhoras são muito sábias, elas trazem conhecimentos indígenas, elas trazem do interior um monte de coisa, de conhecimento sobre as plantas e gostam de compartilhar com a gente. Então a gente falou sempre ali de que a gente estava trocando conhecimentos, né? A universidade não foi lá para ensinar nada, mas para que os quintais possam ampliar na cidade, que a gente possa esverdear Manaus, né? Interessante, né, professor? E como é que isso consegue engajar essas pessoas, né? Tem um nicho ali do que é do bairro, da população, mas como é que você consegue trazer essas pessoas para fazer parte desses projetos? Então aí eu posso te dizer que, olhando por um lado é um sucesso, mas olhando por outro a gente não consegue o engajamento necessário, né, na quantidade necessária para mudar todo o ambiente. Por quê? Eu acho uma das questões, por exemplo, ambientais, que vão estar sendo votadas esse ano lá, que o presidente está com toda a atenção para isso, é a questão do 6x1, da jornada de trabalho 6x1, porque como é que a gente vai chamar uma pessoa que trabalha de segunda a sábado para vir no domingo, no dia de folga dela, que é o dia de lavar roupa, que é o dia de arrumar a casa, que é o dia de fazer um monte de coisa, para uma ação, né? Então, o que a gente consegue é pegar no econômico, né? Então, por exemplo, as mulheres de quintais, elas têm alimento da casa delas, elas têm frutos de árvores, elas têm folhas, elas têm plantas medicinais, então elas conseguem, inclusive, ter uma renda. Tem uma senhora que é a dona Jane, e ela vende plantas lá no Coroado, então ela aproveita o quintal e faz uma atividade econômica também, né? Quando não, a pessoa, por exemplo, o que a gente engaja? O aposentado, que tem tempo, o estudante, que tem tempo, o servidor público, que não tem tanto tempo, mas tem um horário mais flexível, né? Então ele consegue estar lá. Mas o trabalhador mesmo, assim, a gente tem essa dificuldade. Então vamos aproveitar esse espaço para falar, né, dessa questão que é ambiental também. Se ela é econômica, ela é ambiental, né? Nesse sentido, assim, para seu finalizando já aqui a nossa conversa, que está muito interessante, né? Que mensagem o senhor deixaria, né? Tanto para educadores, né, como o senhor mesmo comentou, quanto para esses estudantes que querem fazer alguma coisa ou já fazem alguma coisa, mas querem fortalecer práticas ambientais, né? Seja na sua escola, no bairro, no seu município, por exemplo, né? Que práticas o senhor poderia sugerir para essas pessoas? Ok, eu sonho com uma cidade que não seja tão dividida, e que tem a parte da floresta para lá e a cidade para cá. Eu sonho com uma cidade florestal, né? Assim, agora isso precisa de conhecimento, né? E esse conhecimento é que o estudante precisa ir atrás, né? Eu acho linda uma sumaúma, mas não dá para plantar sumaúma em qualquer espaço, né? Eu acho legal plantas que às vezes quebram o asfalto, né? Então, tudo é uma série de informações, né? Você olha a distribuição de uma aldeia indígena e ela tem uma sabedoria milenar ali na distribuição daquelas plantas, no uso daquelas plantas, né? Então, não é só a universidade que é espaço para ele conhecer, mas precisa conhecer de 2 coisas, né? A primeira é a educação, porque a educação ambiental ela é uma sub-área da educação, ou seja, se você não conhece pedagogia, não conhece como se ensina, né? Não adianta se ficar só ensinando também, porque precisa escutar, precisa dar devolutiva, né? Então, essa é uma questão importante, precisa conhecer bastante ou então procurar quem sabe, né? O primeiro passo é procurar quem sabe. A gente tem aqui
Na UFAM, muita gente legal, na UEA, muita gente fazendo, coletivos organizados. Uma vez eu lidei com um coletivo de estudantes que eles sozinhos se organizaram e chamava Lixo por Planta. E eles começaram essa dinâmica de retirar lixo e fazer um jardinzinho lá. Então, se organize. A educação ambiental ela é necessariamente coletiva, né? Não é uma prática que você faça sozinho. E precisa de conhecimento, não é para leigo, né? Precisa também ir atrás do conhecimento para praticar uma boa educação ambiental. Então tá, a gente conversou hoje com o professor Elton Oda. Eu agradeço muito, professor, o senhor compartilhar aqui as suas vivências, né, seus conhecimentos, a sua prática no campo mesmo, como interventor da ação ambiental. Então, muito obrigada. E para vocês, alunos, continue fazendo as suas atividades, as suas ações nos seus municípios. Até a próxima!